Estamos iniciando o episódio 5 da temporada 2 de Olhar de Trabalhador. Mais uma vez, assim, comentando os fatos políticos, as notícias com o Sebastião José, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Rio, presidente do Sindicato dos Rodoviários aqui do Rio de Janeiro e também diretor nacional da mesma central. Sebastião, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente no Olhar de Trabalhador. Eu quero mostrar a você que eu estou preocupado, cara, com essa situação que eu queria te dar uma pincelada aí. Eu sei que nós não somos especialistas em meio ambiente, nem em clima, mas eu fiquei preocupado quando eu vi aquelas imagens, né, das montanhas lá de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, que a montanha desceu assim e não eram áreas habitadas lá em cima. A consequência foi com o povo que estava na encosta, né, de forma desprotegida e tal. Mas a quantidade de água que desceu, o troço, certo, desmontou parte da montanha e tal, abriram crateras lá de cima, etc. É uma situação preocupante porque os técnicos aí da ONU, os cientistas que discutem o clima, dizem que faltam 0,3 graus, certo, para o planeta ficar numa situação meio de dificuldade de habitação. Você não acha? Eu não estou querendo que você aprofunde muito esse assunto, mas pelo menos ouvir sua opinião. Você não acha que tem que haver uma preocupação maior aí das autoridades, da sociedade em geral, no debate sobre que comportamentos devemos ter para reduzir esses eventos tão extremos? Olha, Moisés, primeiro é um prazer estar aqui com você, mais uma vez, nesse programa, e dizer que esse é um tema que o mundo tem se preocupado, essa questão climática, né? Esses eventos, ele tem acontecido em vários países, né? Agora, o Brasil é um país que chama muita atenção do mundo para a responsabilidade com relação ao meio ambiente, exatamente porque nós temos aqui a maior reserva florestal do planeta, que andou sendo destruída nos últimos anos, né? E traz muita preocupação. Mas eu acho que esse evento de São Sebastião é um evento importante, né? Até para a gente entender que o governo precisa direcionar essa questão do Minha Casa Minha Vida para essas pessoas que moram em área de risco, né? Os investimentos, né, para prevenir esses acidentes nos últimos anos têm sido delapidados, praticamente têm sido zerados, né? Então nada foi feito. Então é importante que, mesmo a gente tendo conhecimento que são eventos da natureza, é difícil do homem se contrapor, mas ele pode se prevenir. E uma das maneiras que eu acho que hoje está ao alcance aqui do governo, e quero crer que esse evento vai acelerar isso, né? Mais verba para o programa Minha Casa Minha Vida e que a prioridade seja retirar essas pessoas que moram em área de risco para evitar que novas tragédias como Petrópolis e como essa agora de São Sebastião venham a acontecer. Eu acho que é o que se pode ser feito. Com relação à política ambiental, a gente tem aqui no Brasil hoje o representante do governo americano conversando com a ministra. Então, há uma relação, né, uma integração do Brasil com o resto do mundo para discutir nesse tema, e esse tema da climática é um tema que o Brasil é protagonista, voltou a ser protagonista no governo Lula. Eu acho que isso será tratado a nível mundial. O que nós podemos fazer aqui é isso que eu disse, tentar minimizar, né, com os programas de residência, de casa em lugar seguro, para retirar essas pessoas do lugar de risco. Acho que é isso que é possível o governo fazer nesse primeiro momento. Sebastião, o carnaval deu uma atropelada na agenda política, é natural e tal, porque eu fiquei contente aqui no Rio, quero dizer você, porque Lampião é lá do Nordeste, por mais que
A maneira Da como nossa terra, da nossa terra. a maneira como foi tratado foi muito interessante, porque o cara foi para o céu, foi para o inferno e depois ficou na cabeça das pessoas. Então, eu acho que tratou bem o assunto. E a Imperatriz e esse Leandro, que é o carnavalesco, que já tinha ganho um carnaval com a Mangueira aí maravilhoso, etc. Agora, antes um pouco do carnaval, nós tivemos duas questões que eu queria ouvir sua opinião. Primeiro, foi a consolidação do aumento do salário mínimo, né? Então, quer dizer, nós temos um novo aumento do salário mínimo. A segunda questão é de melhorar um pouco a isenção do imposto de renda. Então, vamos tratar primeiro dessa questão do aumento do salário mínimo. O que você achou? Eu achei uma medida coerente, né, com aquilo que foi discutido pela Frente Ampla na campanha, da valorização do salário mínimo acima da inflação. O governo sinaliza que quer cumprir os compromissos assumidos na campanha, né? Houve um pouco vamos dizer assim, de frustração da parte dos trabalhadores com relação à parte muito, muito pequena aí da mudança da questão do imposto de renda. Esperávamos um pouco mais. A promessa do governo é não descontar de quem ganha até R$ 5.000. A gente esperava que nesse primeiro momento tivesse um impacto um pouco maior, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver, né? Nos dois temas tem muito a ver com a política de geração de emprego, que eu acho que está muito prejudicada aí com essa política de juros do Banco Central. Mas essa que, pelo menos, se manteve a política a melhoria não foi a que está se esperando que seja, mas estamos caminhando no sentido correto, né? A recuperação, porque você lembra, né? Quer dizer, antes do governo Lula, lá no Fernando Henrique ainda, havia todo um debate de que aumento real para o salário mínimo causa inflação e causa a desgraça da Previdência Social. Então, quer dizer, o primeiro governo Lula desmascarou isso, esse tema parou de ser debatido aí pelos economistas do tal mercado, e agora havia uma preocupação de que as medidas discutidas na campanha trariam um problema para a economia e tal, mas garantir um aumento real do salário mínimo é uma coisa positiva em geral para a economia, não? O que eu queria pontuar aqui com você é o seguinte: primeiro, essa questão do salário mínimo, ela tem a sua importância, né? Ela atinge milhões e milhões de brasileiros no primeiro momento. Ela tem impacto também nas negociações coletivas feitas pelos sindicatos. Isso melhora o ambiente, mas eu diria a você que, na nossa avaliação, existe aí algo por trás disso que gera um pouco de insegurança e de dificuldade para o governo implementar, que é essa questão dos juros altos, né? Parece que a gente, que não entende nada disso, passou a entender um pouquinho, porque sempre se falou, né, que a taxa de juros aumenta para conter a inflação e para trazer a inflação para a meta, né? A gente observa que os juros no Brasil, Moisés, são quase que o dobro do juro mais alto de outros países, né? O México parece que está em 7, alguma coisinha, né? O Brasil está em 13, quase que o dobro do México, que depois do Brasil é o país que tem juro mais alto. Então, é o seguinte: primeiro, esse é um assunto que eu tenho visto os trabalhadores discutir mesmo, né? Eu nunca vi uma discussão de trabalhador das bases querendo entender e discutindo por que o juro está nessa altura, né? Então, assim, o que a gente aprendeu e que a gente lê nos jornais é que taxa de juro alta é para conter a inflação, né? E a inflação ela cresce quando as pessoas começam a consumir muito. Então, eu queria que esses economistas que defendem isso mostrassem onde é que está o consumo, né? Porque o povo está na porta, estava até pouco tempo na porta dos açougues põendo osso, porque não podia comprar carne. Então, esse consumo, qual é o consumo que eles querem travar com a economia, com esse juro absurdo, né? Parece que é um boicote ao crescimento econômico. Aí sim, isso está prejudicando as pequenas empresas, as médias empresas, que é quem gera emprego no Brasil e que precisa de crédito, precisa de juro barato para poder
oferecer postos de trabalho para o nosso trabalhador, esses é que estão sendo boicotados, né? E outra coisa, eu vi com muito assim, otimismo, né? As pessoas humildes discutindo isso, né? Mas o juro está alto por quê? Mas o Banco Central... não, porque o Banco Central ele tem autonomia, ele é independente. Bom, primeiro é que essa questão de autonomia e independência são duas coisas totalmente distintas, né? Autonomia é autonomia de gestão, mas a gestão, para ser exercida, ela tem parâmetros. A lei, ela especifica quais são as atribuições e os mecanismos que um presidente do Banco Central pode usar para aumentar ou diminuir a taxa de juros. Não é a vontade dele, né? Segundo, não há independência. Que independência? O Banco Central é um país fora do... É um ser acima de todos? Até parece que né? Porque nem o presidente da República pode criticar, a imprensa cai de pau. Olha, se o presidente da República não puder falar de juros, quem vai poder falar, né? Então, o Banco Central não é independente coisa nenhuma, ele é autônomo. Autonomia é uma coisa, independência é outra. Ele faz parte, né, do governo brasileiro. Ele é uma entidade brasileira que pertence ao povo, que pertence ao país. Não é independente coisa nenhuma, né? E se for independente, é independente de quê e de quem, né? Isso nos preocupa muito, porque a gente tinha uma expectativa que no mês de março, agora depois do Carnaval, houvesse uma explosão no mercado de trabalho, com muita geração de emprego por os trabalhadores brasileiros, e essa perspectiva está sendo frustrada por essa política de manutenção do juro nessas alturas, que não se justifica. Eu acho que o Senado e o Congresso Nacional precisam chamar esse presidente do Banco Central lá para ele explicar quais são os parâmetros, o que ele está levando em consideração para manter os juros nesse patamar e travar a economia. E travando a economia, trava o consumo e trava os empregos dos nossos trabalhadores, que é isso que mais nos interessa hoje. Inclusive, como você afirmou aí, na agenda do Banco Central, ele tem que fazer a política de juros para se dirigir ao pleno emprego. Isso está na definição da autonomia. Precisa de controlar a inflação e se preocupar na criação de emprego. Então, essa sua preocupação está correta. Como criar emprego se você tem um dinheiro tão caro para ser movimentado e tal, etc. Agora, essa questão, não podemos esquecer que esse cara aí que é do Banco Central, ele foi indicado pelo governo passado, que tinha uma política, né, quer dizer, de contração da economia, né, quer dizer, do Guedes, etc. Então, essa legislação que dá a autonomia, dá um mandato e que o cara... Isso aí precisa... Realmente criou uma situação, o Lula teve que falar, porque como é que vai gerar emprego? Como é que vai aumentar o salário? O salário mínimo que a gente discutiu aqui, o aumento não foi aquele aumento que a gente esperava, né? Quer dizer, que tem que ser um aumento mais condizente com as necessidades e a recuperação que o salário precisa ter. Essa questão do imposto levanta também, essa isenção, levanta também o seguinte: quem paga imposto no Brasil, não é isso? Então, essa questão dos assalariados serem aquele que mais paga imposto, porque é tudo controlado na boca da saída do dinheiro do contra-cheque, tem muito setor, helicóptero, lancha, bens de... Moto. Bens de valor... Moto de luxo, né? Dos de motoboys luxo, de etc. entrega, Então, não pagam imposto. Então, as grandes fortunas não pagam imposto. Então, quer dizer, esse debate da isenção é muito importante, aumentar o grau da isenção e ir aumentando mais, porque precisa de ter um melhor equilíbrio, né? Quer dizer, nessa questão, não acha, não? Eu acho, mas eu só queria voltar um pouquinho aqui para o Banco Central, sabe? Esse é um debate que está muito na cabeça dos trabalhadores, porque essa questão dos juros, muita gente no começo dessa discussão, quando o presidente Lula levantou esse questionamento ao presidente do Banco Central, qual é a justificativa para o juro permanecer nessa altura,
houve no primeiro momento dizer assim, não, mas o juro alto interessa para os banqueiros, interessa para os latifundiários, interessa não sei para quem. E aí a gente começa a observar que não interessa para ninguém, porque os bancos, a gente esteve olhando esse final de semana, aí, antes do Carnaval, o balanço dos bancos esse trimestre não é bom, e é em função dos juros altos, porque com os juros altos, as pessoas não conseguem honrar os contratos, os compromissos, né? E quando há o calote, vamos dizer assim, as pessoas não conseguem pagar, isso dificulta novos empréstimos. Não tendo novos empréstimos, não tem financiamento para geração de emprego, entendeu? Então, a indústria não está satisfeita com o juro alto, os bancos não estão satisfeitos com o juro alto, por isso que a gente começa a desconfiar que essa questão dos juros é uma decisão política para atender os interesses do governo anterior. Não é nem da economia brasileira, nem dos empresários brasileiros, nem dos banqueiros, que a gente tanto critica, né? Parece que é uma decisão política irracional. Essa é a conclusão que a gente chega. E eu acho que essa questão dos impostos no Brasil, não é à toa que o governo Lula priorizou a questão da reforma tributária, porque realmente essa questão é bem complexa, haja vista agora o debate, né, se volta ou não volta os encargos sobre combustível no Brasil, que foi uma medida eleitoral, uma medida irresponsável, inconstitucional, porque interviu na autonomia dos estados, com a questão do ICMS, e o governo Lula agora fica com a bomba na mão. Se ele volta a cumprir a legislação, a não prejudicar a gestão dos estados, principalmente em saúde e educação, que é para onde vai a maior parte desses impostos, né? Ele estaria aí, né, aí os caras vão dizer, mas o presidente entrou e já aumentou o combustível e tal. Será que as pessoas esqueceram que o combustível, durante o mandato do ex-presidente, chegou a quase R$8 o litro da gasolina? E ele só interviu na Petrobras e abaixou, e na verdade ele não baixou, ele tirou receita dos estados. Ele tirou receita, abriu mão de receita da União para deixar a dívida para o outro governo pagar, porque ele sabia que ele não ia ser reeleito. Então o governo agora fica nesse impasse, né? Tecnicamente, o correto é retomar a cobrar os impostos, como sempre se cobrou, é necessário, existe a questão do déficit primário, né? Como é que você vai abrir mão de receita se você não consegue fechar o caixa? Mas o outro abriu mão de receita para tentar ganhar a eleição, enganar o povo, né? E agora deixou o governo, o atual governo, com a saia muito justa com relação a essa questão dos tributos sobre combustível. Eu acho que essa questão deve ser resolvida o mais breve possível, e isso pode também ajudar a acelerar a reforma tributária, que eu acho que é muito importante para todos os brasileiros. Agora, como é que você analisa? Você conhece o Congresso Nacional, está sempre lá com os sindicalistas debatendo, discutindo. Sempre teve uma dificuldade enorme a questão da reforma tributária no parlamento, né? Como é que você acha que isso vai ser resolvido agora? Porque são muitos interesses a serem... parece um jogo de xadrez, não? Olha, mas essa questão da reforma tributária, ela chegou num limite que eu acho que não dá mais para o Congresso segurar, não. Nós temos lá vários projetos já bem adiantados, tem projetos que têm um certo apoio político, que já passou nas principais comissões, que já pode ser levado a plenário, né? É isso que o governo está tentando, aproveitar essa tramitação para acelerar a aprovação dessa reforma. Eu acho que a reforma tributária ela não é uma reforma que interessa à esquerda, à direita ou ao centro. Ela é uma reforma que interessa ao Brasil. Ela é uma reforma que interessa aos pequenos, né? Aos pequenos produtores, aos empresários, aos pequenos empresários, a quem gera emprego nesse Brasil e a sociedade como um todo. Esse é um caldeirão, que eu diria assim, é uma feijoada que tem tanta coisa ali misturada que atrapalha, né? Cria um embaraço burocrático nessa questão tributária que acaba elevando os custos, que não vai nem para o consumidor e nem para o governo, acaba ficando aí na burocracia, né, dos tributos, de como se aplica e se cobra os tributos no Brasil. Eu vejo com muito otimismo. Acho que, apesar do Congresso Nacional ser muito ruim, muita direita,
Mas esse é um tema que não há como o Congresso Nacional não debruçar e não haver os acordos para que saia dali. Não vai sair a reforma que a gente desejaria, mas a reforma possível, eu acho que o governo está empenhado em aprovar e eu acho que está correto em ter esse empenho. Agora, Sebastião, voltando aqui para um tema mais dos rodoviários. A gente discutiu aí nos últimos programas, né, a luta do sindicato para a recuperação do poder de compra dos salários e as dificuldades e essa questão depois de demandas na justiça, a tentativa de envolver a prefeitura, né, que concede o transporte e tal. Alguma novidade nesse campo aí? Vai ter alguma mobilização? Como é que evoluiu? Eu sei que o carnaval deu uma parada nisso aí, mas as perspectivas aí são desses próximos meses? Olha, mas nós não paramos no carnaval, não. A discussão continuou, os trabalhadores estão muito atentos a esse encaminhamento. Afinal de contas, nós temos uma defasagem, né, de 11 ponto alguma coisa no salário dos trabalhadores desde junho do ano passado, que é a da nossa database, ou seja, os trabalhadores já acumulam um prejuízo muito grande. E houve um compromisso, né, que envolveu também, estava na mesa de negociação a prefeitura, o Ministério Público, né, e o tribunal, um compromisso dessa questão voltar a ser discutido em novembro. A gente não conseguiu retomar em novembro, só conseguimos em janeiro e não tivemos êxito. Então, qual é a perspectiva do sindicato? Nós estaremos ingressando hoje, ou mais tarde amanhã, no Tribunal Regional do Trabalho, que foi de lá que saiu o acordo inicial, para que se cumpra aquilo que foi acordado com relação à infração do último período, né, que falta ser repassado aos trabalhadores. Se a gente chegar ao mês de junho, que é a nossa database, aí completará 2 anos que os rodoviários ficarão sem aumento. Isso não é possível com o salário já tão defasado como está o de hoje. Então, nós estamos entrando com essa medida no tribunal e estamos convocando uma assembleia da categoria para o dia 14 para definir qual é a atuação política que a categoria vai definir para essa discussão. Há um descontentamento um pouco com o prefeito, porque ele sentou à mesa, ele resolveu ali a questão tarifária para os empresários, né? E ele, como administrador da maior empresa do município, que é hoje da Mob Rico, a empresa pública, é signatário do acordo, sabe que é devedor dos 11,92 e não colocou isso na mesa, nem para obrigar os empresários a cumprir, a pagar os trabalhadores, e nem para que a própria prefeitura pague os trabalhadores. Então, isso realmente Você está uma falando situação da ruim, maior né? empresa é do BRT, é isso? Exatamente, a Mob A Rico responsabilidade é do município, é uma empresa do município, municipal. é uma empresa municipal, exatamente. Dia 14, dia 14 de março, 14 de março é uma terça-feira. Exatamente. Mas já tem definido o edital, já tem a hora e tal? Será publicado amanhã o edital, a Assembleia será às 16 horas em Rocha Miranda, Estrada do Otaviano, 404. E o edital sai amanhã. Então, para a gente encerrar aí, fala um pouco sobre aquela discussão também que a gente estava falando sobre os motoristas do Uber, etc. O que vocês refletiram mais do que fazer aí na proteção e na atividade desse setor? Mas tem um grupo de trabalho, né, que o governo criou para tratar desse assunto como prioridade, de estender aí aos trabalhadores informais, também dos Uber, um mínimo de garantia, de segurança, para que eles possam exercer ali as suas funções, né, apesar de ser uma área precarizada, mas um mínimo de garantia eles terão, né? Isso está um pouco adiantado. Na próxima fala nossa aqui, vamos falar um pouco sobre essa questão da reforma trabalhista, da reforma sindical, que essa está fazendo água, não está avançando, até porque a nossa prioridade, né,
deixou de ser essa questão de rever a reforma trabalhista de imediato. Alguns pontos, é claro, precisam ser revistos de imediato, terceirização, acordo direto entre patrão e empregado, sem o sindicato. Isso a gente está querendo que o governo resolva por decreto. Mas a reforma mais Aquele ampla... contrato precário, né? Aquele Exatamente, contrato... exatamente. A gente espera que isso seja resolvido por decreto, porque a reforma mais ampla depende do envolvimento maior dos trabalhadores e dos empregadores para a gente chegar a um consenso mínimo e encaminhar ao Congresso Nacional. Ok, Sebastião. Então, se tiver mais algum outro assunto, a minha pauta aqui que eu fiz ou por hoje está encerrada aqui depois do carnaval. Se você tiver mais algum assunto, nós temos mais 1 minuto. E na próxima semana a gente está de volta aí, então tem essa assembleia que a gente precisa conversar e tem essa questão que você está levantando aí agora sobre a discussão das reformas e tal. As centrais têm se reunido, têm mantido esse debate com o governo, é isso? Olha, mas na verdade é um tema muito, muito complicado, porque há nesse aspecto, né, não há uma unidade das centrais sindicais com relação à reforma que está sendo apresentada. Há muitas divergências, né? Há muitas divergências de encaminhamento com relação à reforma sindical, principalmente. O modelo que os governistas, vamos dizer assim, de primeira hora, os petistas e os cultistas defendem, é um modelo que não está consagrado na Constituição brasileira, é um modelo de pluralidade sindical. O que nós entendemos que está na Constituição brasileira, o artigo 8º da Constituição, é de unicidade, e nós entendemos que só com a reforma, só com emenda, né, constitucional seria possível implementar a unicidade, a pluralidade no Brasil, e não há nenhum consenso, muito pelo contrário, tanto empregadores como trabalhadores entendem que existem outras prioridades no momento que não seja essa discussão entre unicidade e pluralidade sindical. É mais importante olhar para a reforma trabalhista e daquilo que pode dar um retorno mais imediato para os trabalhadores. A pluralidade sindical é uma faca muito ruim para os trabalhadores, né? Quer dizer, considerar que todo mundo pode criar sindicato e nessa disputa entre os sindicatos isso vai ajudar o trabalhador. Eu estudei um pouco isso quando eu fiz meu livro, mas já encerramos aqui o nosso debate por hoje. Sebastião, obrigado aí pela sua presença aqui no Olhar de Trabalhador. Acabamos de concluir o episódio 5 aqui da temporada 2 e estaremos com o Sebastião na próxima segunda, dia 6 ou 7? Deixa eu ver. 6. Dia 6 de março, para dar prosseguimento aos assuntos de interesse dos trabalhadores. Obrigado por sua audiência. Tchau, Sebastião. Tchau, obrigado.